Oi, oi, amores! Voltei para mais um vídeo aqui para vocês. Como vocês estão? Gente, me perdoem esse barulho que vocês estão ouvindo. Essa minha rua é muito barulhenta, acho que eu até já falei em algum vídeo para vocês, né? Então, me perdoem o barulho, tá? É porque, assim, às vezes eu fico pausando um vídeo, ou tenho que ficar cortando, ó, ou parando de falar por causa desse barulho, né? Pra não atrapalhar, né? Aí vocês escutarem o que eu tô falando. Mas eu decidi que vou deixar assim mesmo. Porque daí fica muito ruim ficar parando, travando o vídeo, corta meu raciocínio. Enfim, vamos lá, né? Hoje eu vim responder algumas dúvidas, né, que vocês têm, que vocês costumam me mandar no direct, no Messenger, no Instagram, enfim. E também deixei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, tá? Pra vocês tirarem todas as dúvidas, perguntarem o que vocês quisessem sobre veganismo, vegetarianismo, tá? E aí hoje eu decidi vir aqui gravar pra vocês, né? Responder essas perguntas, tirar essas dúvidas, desmistificar algumas coisas e também, né, ver o ponto de vista de vocês, né? E dizer o que é na verdade, né? Porque geralmente as pessoas têm uma opinião própria, né? Tem uma perspectiva, né, do negócio, mas no fim é completamente diferente do que elas imaginam, do que elas acham. Antes de começar, eu gostaria que vocês já curtissem esse vídeo, tá? Pra me ajudar, pra me motivar, né? Pra dar engajamento, pra me sentir motivada e trazer mais vídeos, né? Porque eu trago outros também, não é só esse tipo de vídeo aqui nesse canal. Então já curte, já se inscreve, já compartilha, né, nas redes sociais, para mais pessoas saberem também, a gente desmistificar tudo isso de uma vez, né, para mais pessoas que têm dúvidas. E também comenta aí embaixo, né, dá a tua opinião, né, sem precisar de agressividade, né, sem comentários assim tão ruins, tá? Eu sou super de boa, eu concordo de repente com algumas coisas que falam, tá? Mas eu dou meu ponto de vista. Não que eu concorde, né? Eu aceito, né? Eu não sou uma pessoa que fico julgando ninguém, tá? Cada um pensa e age do jeito que acha melhor, tá bom? Então vamos lá, né? Eu vou precisar ler, né? Porque eu gravo no meu celular, então eu não vou conseguir ficar olhando ali, né? E também assim eu acho que ficou mais organizado pra mim ler e não me perder também, né? Eu tive que imprimir, então. Pra isso eu vou ter que pôr meu óculos, né? Gente, fazendo isso. Ai, gente, eu tô toda assim, né? Eu não me arrumei mesmo não, tá? O máximo que eu fiz foi passar uma maquiagemzinha pra ficar mais apresentável. Só vou pôr meu óculos pra conseguir ler melhor, né? Enxergar bem e não cansar a vista. Vamos lá. Tô até com roupa de ginástica, né? Com cinta, tudo, olha. Mas vamos lá, então. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Provavelmente tem pessoas que chegaram aqui no canal depois, né? E também pessoas que não são do meu meio, assim, né? Não são do meu convívio. E talvez não me conheçam, não sabem quem eu sou e tal. Então, deixa eu me apresentar pra vocês. Eu me chamo Thaís, né? E eu tenho 26 anos. E há 3 anos, né? Fez 3 anos agora, dia 1º de janeiro, que eu sou vegetariana. Mais especificamente a minha dieta, vamos dizer assim, né, meu estilo alimentar se chama ovo-lacto-vegetariana, tá? Por quê? Porque para quem não conhece, né, não entende, essa dieta, né, ovo-lacto-vegetariana, bem grandão o nome, se resume, né, em consumir apenas leite e ovos, né, que são de origem animal. O resto da minha dieta é todo de origem vegetal daí. Então, assim, eu não consumo nenhum tipo de carne, nem, né, no caso eu vou falar peixes, mas peixe também é um tipo de carne, então, mas para algumas pessoas não é, então para deixar claro, eu não consumo nenhum tipo de carne, nem peixes, tá? Mas eu consumo ainda ovos e leite, tá certo? Então, né, eu decidi, né, parar, às vezes vocês têm essa curiosidade, né, por que eu desisti, é o que me fez parar de comer carne, né? Então, eu parei de comer carne depois de fazer pesquisas, né? Estudar sobre isso. Eu acho que quando a gente vê um assunto diferente, né? Vê uma rotina de pessoas que seguem padrões diferentes do que a sociedade, né, comumente vive, eu sou assim, né? Então eu procuro me informar, conhecer, né? Saber. E foi isso que eu fiz. Eu fui pesquisar e
descobrir, né, algumas coisas. Também assisti vários documentários, né, que foi, acho que a visão ali, né, ver aquilo choca bastante, então dá um choque de realidade, né, e muita coisa pra mim, na minha opinião, faz muito sentido. Eu tenho a mente muito aberta, então algumas coisas da minha vida já eram meio questionáveis pra mim, né, e eu também sempre fui muito assim natureba, desde muito nova e tal, meio diferente da minha família. Nunca fui muito assim aquela fanática por carne também. Se não tivesse pra mim não tinha problema, sabe? E aí, né, vi documentários e também fiz pesquisa sobre o tema e aí foi por isso que eu decidi parar, né? Então eu parei pelos animais, né, empatia e tudo mais, ética, né, também. E porque, né, querendo ou não, além de ajudar eles, os animais, eu também me ajudo porque, querendo ou não, a minha vida alimentar me deixa com mais saúde, mais disposição, né? E por isso que eu decidi, tá? Inclusive, vou deixar algumas sugestões de documentários aqui nos cards pra vocês. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, tá certo? Se vocês tiverem curiosidade, até recomendo que vocês vão lá, tá? Pra ver. Mas então, né, já fiz um breve resumo ali sobre mim e sobre esse mundo, né, todo de vegetarianismo. Então, vou começar as perguntinhas, tá? Vamos lá, então. Ó, a primeira pergunta. Qual a diferença entre vegetarianismo e veganismo? Tem pessoas que ainda têm essa dúvida, né? Até na minha própria família tem. Porque, assim, na minha família eu não sou muito de ficar comentando e falando sobre, sabe? Porque eu tenho familiares que são bem mente fechada ainda com relação a isso. Sabe? Eles acham que tudo é uma coisa só e que não faz sentido e tudo mais. Mesmo sem conhecer, sem saber, né? Sem te perguntar, sem estudar sobre isso, eles, sabe? Então, como eu sei que tem na minha família, com certeza tem outras pessoas também que têm. Vegetarianismo é um regime alimentar que não consome carne, tá? Mas, geralmente, consomem ovos ou leite, sabe? E também tem aqueles que não consomem nem leite, mas consomem ovos, ou que consomem ovos, ou que não consomem ovos, mas consomem leite. Então, são vários tipos, assim, sabe? E também, no caso, o vegetarianismo, ele é relacionado mais à parte da alimentação mesmo, né? Minha filha chegou aqui. Mas a parte da alimentação, né? Já o veganismo, ele além de ser a parte da alimentação, né, de restringir qualquer tipo de alimentação que seja de origem animal, né, e até mesmo produtos que sejam testados em animais, né, ou produtos tem empresas, né, que façam produtos que não sejam testados ou de origem animal, mas que essa empresa ela é financiada por outras empresas que são do meio, né, assim, que trabalham, né, com animais e tudo mais. Isso também já é restringido no veganismo. Então, assim, o veganismo ele não é só a parte da alimentação, é todo o resto, é tudo que é financiado, que é relacionado, que é utilizado animal, eles não consomem, não usam. Isso, inclusive, roupas, né, acessórios, maquiagem, tudo. Nada que seja testado ou que venha de animais, eles não consomem. Essa é a diferença. Eu espero que tenha dado para entender, né? A pergunta 2. Veganos ou vegetarianos comem industrializados com frequência, tipo carnes vegetais? Essa aqui é uma pergunta que o meu irmão fez pra mim esses dias. Não, ele não fez nem a pergunta, né? Ele achava, então na cabeça dele a gente consumia carnes vegetais com frequência, né? Tipo, era uma coisa que fosse normal. Porque quando a pessoa consome carne, né? Normalmente eles vão no mercado fazer as compras do mês e compram lá o arroz, o feijão, né? As coisas que tem que comprar e não conseguem fazer isso sem ir lá comprar carne. Então a carne é como se fosse, tem que comprar, né? Para essas pessoas. E ele imaginava que o vegetariano vegano também fazia a mesma coisa, sabe? Que, tipo, comprava todo o resto e tinha que ir lá comprar a carninha vegetal dele, sabe? Como se fosse aquilo um complemento. E não é bem assim, né? Então, eu vou deixar até aqui um printzinho, mais ou menos, assim, de um pouquinho da nossa conversa.
E também vou deixar os áudiozinhos dele, assim, bem feliz e bem contente, né? Porque de ter entendido essa parte, né? De eu ter explicado pra ele que não era bem assim, né? Que era diferente. Então, isso eu acho bem bacana. E até achei interessante, né, que passar aqui pra vocês também dele. Isso é como se fosse, sei lá, uma coisa assim, muito rara, muito... É como se fosse no shopping fazer um lanche, sabe? Ou pedir um lanche de final de semana. É uma coisa muito difícil de acontecer, pelo menos no meu caso. Geralmente, quem vira vegano, vegetariano, de repente nem quer, né, comer nada que seja parecido com carne, né? Porque tem nojo, enfim. Mas, né, pra quem começou agora, né, não foi o meu caso, no meu caso eu já tive nojo logo de cara, não quis nada, não quis começar aos pouquinhos, né. Então, pra quem tá querendo diminuir o consumo de carne, ou pra quem começou e acha meio difícil não comer carne, né, ou alguma coisa que seja parecido com carne, então geralmente começam comendo esse tipo de industrializados. Interessante. Não sabia dessa. Obrigado pelo seu conhecimento. Ó, você me falou uma coisa que eu não sabia. Eu imaginava. Pra mim era tipo uma janta todo dia pra vocês, assim, tipo. Ou então, sabe, não quero fazer nada, então. Não quero preparar nada complicado, então vou comprar isso daqui. Eu não imaginei que era lanche de final de semana. Eu imaginei que seria algo mais diário. Caralho. Porra, te falar, serão, serão, sem zoeira nenhuma, cara. Eu tô pasmo. Eu tô pasmo. É sério, pra mim era tipo um complemento pra vocês isso, tá ligado? Comprar esse tipo de coisa. Eu não imaginava que era tipo alguma vez ou outra. Caralho. Não, sério, essa notícia me pegou de surpresa, sério? Caralho, que foda, mano. Pra mim era algo diário de vocês, tá ligado? É, caralho. Sério, isso é muito foda, mano. Que da hora. Talvez a gente faça isso de vez em quando até para meio que gravar, testar, ver se é legal, se funciona, se é gostoso, né? Porque é meio curioso, né? Porque as pessoas imaginam que o vegano, o vegetariano para de comer carne porque não gosta de carne, né? Mas não é bem assim. Ninguém para de comer carne porque não gostava do sabor, né? Do gosto. A gente para de comer carne por uma questão ética, por empatia, né? Não porque não gostava. Então, pergunta 3. Por que você não come mais carne, né? Tipo, veio, sei lá, quase 3 perguntas e uma afirmação aqui. Vamos lá. Por que você não come mais carne? Por que você tem nojo? E aí no final a pessoa colocou, tipo assim, ó, um homem, no caso o homem, né, o ser humano, come carne desde o início dos tempos. Então é meio que aquela afirmação que geralmente são os carniços, assim, os caras que querem mostrar que são machos, que comem mesmo, que são dominantes, né? Geralmente são esse tipo de pessoas que afirmam esse tipo de coisa, né? Tá, primeira pergunta, vamos lá por partes. Ele perguntou por que eu não como mais carne. Então, gente, eu não como mais carne, como eu falei pra vocês, né? Por empatia, né? Por ética, né? Não acho que a minha vida é melhor que a do outro, né? De outro ser vivo. E, né, a segunda pergunta que ele fez ali, e por quê? Por causa da minha saúde também, né? Querendo ou não, eu tendo esse tipo de alimentação, a minha saúde é muito melhor do que consumindo carnes. A outra pergunta que ele fez nessa, né? Por que você tem nojo? Né? Então, eu tenho nojo simplesmente porque é um cadáver, né? Morto. E eu tenho nojo. Né? É a mesma coisa de ter um pedaço de carne de outra pessoa na minha mesa. Pra mim é a mesma coisa, é nojento. Né? São cadáveres. Então, eu tenho nojo, tá? Daí ele afirmou ali, né? O homem come carne desde o início dos tempos. Então, gente, vamos lá. Eu já respondi isso para algumas pessoas, né? Assim, pessoalmente. O homem comia carne, né? Desde o início dos tempos, né? Como todo mundo fala. Sim, comia, né? Mas existe uma grande diferença em comer, né? Em se alimentar por sobrevivência, que era o caso, né? Deles, porque eles não tinham supermercados como a gente tem hoje, né?
E existe uma diferença entre comer para sobreviver e comer por, sabe? Então eles eram obrigados a fazer aquilo, eles tinham que caçar, e eles não tinham o mesmo, né, raciocínio que a gente tem hoje. Porque muitos falam, né, a gente evoluiu, a gente não sei o quê, sabe? Então se a gente evoluiu, né, por que a gente precisa continuar com essa cabecinha do homem lá na pré-história, né? Que precisava caçar para comer. A gente não precisa mais caçar, né, para comer. A gente tem supermercado para ir lá comprar as coisas. A gente não caça mais, né? O que a gente quiser comer, a gente vai lá no mercado e compra, né? Então a gente tem essa opção de comer outras coisas que não sejam carnes, né? Que não sejam outros seres vivos. E outra coisa, né? Tipo, eles comiam, né? Eles eram meio irracionais e tudo mais. Então, assim, eles estavam com fome, eles queriam sobreviver, então eles comiam o que eles achavam. Então, eles matavam, eles caçavam, eles plantavam, eles arrancavam as hortaliças, né? O que eles achavam na frente e comiam. Eles não tinham uma noção, né? Então, eles comiam o que achavam pela frente. E tem estudos que comprovam que eles comiam, passavam a noite inteira comendo a caça lá que eles caçaram, né, que eles trouxeram, e depois eles vomitavam horrores, e eles, sabe, porque, gente, a gente não foi feito para comer carne, a gente não é carnívoro, tá, como muitos acham, porque a gente é onívoro, né, é o que ensina na escola e tudo, né, mas, gente, se a gente fosse onívoro, né, nossa arcada dentária, tudo, nossa estrutura seria semelhante ou pelo menos parecida com animais, né, com outros seres vivos que são onívoros, né? Se a gente fosse carnívoros de verdade, a gente não precisaria usar um instrumento para matar o outro animal, né, o outro ser vivo. E a gente ia lá e avançava nele, como os leões, como os tigres, né? Pulava em cima e mordia e tal. Se a gente fizer isso, a gente dá uma patada de uma vaca, né? Ninguém vai lá no pasto e dá uma dentada na vaca, né? Então, assim, só usar um pouco do raciocínio, né? Usar um pouquinho a cabeça. E outra coisa, a gente não tem dentes, né? A gente não tem dentes específicos para isso. Tanto que o nosso paladar, ele não tem como é que fala ali? A parte da língua, ela não detecta esse negócio da proteína, né? Se a gente fosse os carnívoros, ela detectava, tá? Tá. Então, outra coisa também, né, quando me perguntam por que eu tenho nojo, né, e por que eu não como, aí eu vou explicar, vou falar de documentários, de pesquisas, né, que a gente faz, né, e fala dos vídeos, o que eu aprendi com isso, e a pessoa, ela, nem fala, não, ela fala assim, né, tipo, ela chega pra vocês, ela pergunta por quê, mas quando você vai explicar o motivo, ela prefere não ouvir, né, prefere fechar os olhinhos, ó, e o ouvido, e não ouvir. E se fosse uma coisa normal, se fosse uma coisa boa, né, uma coisa feliz de se fazer, né, elas não fariam isso, não ficavam sem querer ouvir ou ver, né, a realidade da coisa. Porque eu acho que, tipo assim, ó, se você não quer ver, né, você prefere ficar no comodismo, né, para muitas pessoas, elas têm empatia, elas têm dó, mas elas preferem não ver e não ouvir, não tem a realidade do que acontece. Por quê? Porque se fosse normal, elas ouviriam, né? Se fosse uma coisa feliz, uma coisa boa de se fazer, elas ouviriam e veriam tranquilamente, né? Ninguém vai querer matar o boi ali com as próprias mãos, né? Por isso que existe supermercado e existe a pecuária, né? Para fazer isso. Muitas delas acham que não vão conseguir viver sem comer carne, então elas preferem meio que ficar na delas, né? Para não precisar se sacrificar, né? Por parar de comer carne, né? Eu acho que vai ser impossível não comer carne. Já ouvi muito isso. Muitas pessoas falam, não conseguiria ficar sem comer carne. Então, elas preferem, né, não passar trabalho, vamos dizer assim. Preferem continuar como eles estão, porque assim tá bom, tá de boa, tá tranquilo. É só não ouvir nem ver, né? Então, tá. Mas eu não julgo, né? Cada um faz a sua parte, cada um, né? Porque cada um tem o seu próprio ideal, cada um faz o que acha que é melhor, né? O que está ajudando o planeta, tá? Outro ponto, né, também. Que o veganismo, o vegetarianismo, fazendo isso, ajuda o planeta, né? Ao contrário do que alguns pensam. Pergunta número 4. Tá, essa aqui é boa, ó. A pessoa perguntou. Você é vegano ou vegetariana, né? Já respondi. Eu sou vegetariana, não sou vegana ainda. Apesar de, na parte da alimentação, eu optar geralmente por comer coisas que não tenham nada de origem animal, mas ainda sou vegetariana, tá?
Em alguns momentos eu consumo produtos derivados ou então eu consumo leite e ovos. E aí depois a pessoa perguntou, e se você é vegano, inclui em sua dieta laticínio e ovos? Eu já falei também que sim, não sou vegano, porque vegano não pode consumir leite nem ovos, né? Não consome. E se fica de olho nos rótulos dos alimentos para não correr o risco de comer alguma coisa de origem animal. Essa é a minha dúvida, tá? Então, já respondi as duas primeiras perguntas, e aí a última pergunta que ela fez foi se eu fico de olho nos rótulos dos alimentos. Sim, sempre que eu vou comprar alguma coisa, né, que principalmente se for uma coisa que eu não tô acostumada a comprar todo mês, eu sempre costumo olhar assim nos rótulos, né? Não só pela parte do se vai ter origem animal ou não, né? Eu olho os rótulos, acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Eu vejo a quantidade de sódio que tem, né? Que tipo de nutrientes, vitaminas aquele produto vai me fornecer. Então, eu vejo a quantidade de proteína, vejo se tem algum tipo de vitamina. Então, eu olho os rótulos não só para ver se é de origem, se foi testado ou não em animais, que eu também olho alguns, né? Geralmente, se tem algum produto que eu consiga comprar, que seja não testado em animal também, eu opto. Mas como eu sou vegetariana, não sou vegana, então eu acabo sim comprando produtos que são de origem animal, né? Mas eu costumo olhar sim os rótulos para não comprar e também olho para não colocar qualquer coisa no meu estômago, né? Não comprar coisas com muito sódio, enfim. Mas então respondido, né? 5. Devo gostar de animais para ser vegano? A pessoa, no caso, perguntou se ela deve gostar, né, dos animais para ser vegano. Então, essa pergunta acho que é meio óbvia, né? Porque você, no mínimo, tem que ter respeito, né, e empatia por eles, né? Porque os veganos vegetarianos são veganos vegetarianos por isso, porque tem respeito, tem empatia, né, por ética. Então, você tem que ter, no mínimo, isso, né, para ser um vegano. E também você também tem que ter uma consciência, né, que é o que os veganos vegetarianos têm, que a sua sobrevivência não depende da morte de outros seres vivos, né? No mínimo, isso, beleza? Número 6. É possível ser 100% vegano? Então, é bem difícil, muito difícil, porque acho que por isso até que eu ainda não sou. Pelo menos não na parte completa, não para me considerar uma vegana. Geralmente na parte da alimentação, geralmente a maior parte do tempo sim, eu até me consideraria, mas não no total, né? Não no que o veganismo propõe. Então, para ser 100% vegano é difícil, gente, porque vocês sabem que tem a questão das vacinas, medicamentos e tudo mais, né? Utensílios, mas enfim, é difícil sim ser 100% vegano. Mas, gente, o veganismo, ele não te impõe isso, sabe? Ele não quer que você deixe sua saúde de lado, não quer que você, sabe, se sacrifique até o ponto de não dar mais, sabe? Não. Você tem que fazer o possível, né? Na medida do possível, para não consumir nem nada, nenhum tipo de animal, nem que seja nada de origem animal. Tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que se uma cobra me atacar, eu não vou me defender, né? Como muitos acham. Isso não quer dizer também que você não vai tomar uma vacina, né? Porque você é vegano. Não existe isso, né? O vegano não é anti-vacinas, tá? Então, assim, se eu preciso tomar uma vacina, se eu preciso tomar um medicamento, eu vou ter que tomar, né? Porque se vocês pararem para pensar, o vegano, ele tá à mercê da sociedade. Então, ele tem coisas que a gente não consegue produzir, tem coisas que a gente não consegue. Então, a gente é meio que obrigado, vamos dizer assim, a consumir coisas que, infelizmente, né, é o que tem, né? Até que um dia, se Deus quiser isso vai acontecer, até que um dia isso acabe, né? Isso mude. Até já tem, né, laboratórios que estão fazendo, por exemplo, em vez de fazer testes nos animais, como é o comum, né, hoje em dia ainda acontecer, já diminuiu, mas ainda acontece, já tem laboratórios que estão fazendo, eles pegam tipo as células humanas, né, e montam, né, lá uma célula mesmo, tipo microscópica lá, né, um tecido, né, pra fazer o teste nele, ali, já fizeram, já. Então, eu acredito que futuramente, daqui a pouco, isso também acabe, esse negócio de fazer testes de animais, e acredito que outras coisas também vão mudar. A 7ª pergunta, deixa eu ver.
ser vegetariano ou vegano é caro, é muito caro. Não é nenhuma pergunta, ó. A pessoa mandou assim: ser vegano ou vegetariano é muito caro. Tipo, ela tá afirmando que é caro ser vegano ou vegetariano. Mas eu discordo, porque assim, aqui em casa, né? É muito difícil a gente comprar, tipo, carne, né? Como muitas pessoas, enche o carro de carne, e linguiça, e não sei o que, e frango, e blá blá blá. A gente não faz isso. Mesmo que o meu esposo, né? Acho que tem até essa pergunta, né? Que se o meu marido, o namorado, ele come, se ele é vegetariano também, né? Mas enfim, depois eu chego lá. A gente não compra um monte de coisa assim tal, né? De carne, ele não compra isso. Então, assim, eu vejo que a gente gastaria muito mais se comprasse, né, carne. Então, assim, a carne hoje em dia é muito caro, né? Eu sei porque a minha família compra, né? O meu marido às vezes compra, então, assim, é caro, é muito caro. Então, assim, eu acredito que comprar vegetais e grãos sai muito mais barato, sendo que você também vai consumir muitas vezes, né? Várias vezes. Eu vejo que lá em casa da minha mãe, por exemplo, eles compram, sei lá, um quilo, não consegue nem comprar um quilo, né? Ela pra casa tem que ser muito mais. Então, tipo, uns 2, 3 quilos de carne, dependendo do tipo de carne. E, tipo, vai assim, ó. Você consome 2, 3 vezes. Os meus legumes, meus grãos, não, eu consumo muito tempo. Geralmente, às vezes, até um mês inteiro eu consumo meus grãos. Vou comprar frutas e verduras umas 2 vezes por mês também. Então, assim, eu acredito que não, tá? Claro que se você vai nesses lugares assim que vende a granel, né, por exemplo, castanhas, nozes e tal, essas coisas são caras, eu concordo com você, mas você, para ser vegano, vegetariano, você não precisa ficar só consumindo isso o tempo inteiro. Gente, batata frita, arroz, feijão é vegano, tá? Então, assim, vai muito da pessoa, sabe? Se você quer dificultar, né, quer pôr dificuldades para se tornar um vegano ou vegetariano, você vai achar realmente que é caro, tá? Mas não é. Oitava pergunta: como a sua família reagiu ao saber da sua mudança? Então, olha, vou ser bem sincera para vocês. A parte da minha mãe, ali dos meus irmãos, para eles foi, tipo, muito estranho, né? A minha mãe e meus irmãos, tipo, questionaram, debateram, tal, né? No começo ali, acho que até achavam que eu não ia, né? Que eu não ia continuar e tal. Acharam esquisito. Hoje em dia, tipo, muito tranquilo, muito de boa. Às vezes a gente vai a algum lugar, almoçar em algum lugar, fazer um lanche em algum lugar. Eu tô com a minha mãe e ela mesma já pergunta pra pessoa: olha, tem alguma coisa vegetariana, tal? Ela não come carne. Então, assim, hoje em dia já é muito tranquilo, muito de boa, sabe? A questão, tipo, o meu namorado, eu falo namorado, a gente mora junto, né? Mas, enfim, ele também, tipo, no começo ele achava que era besteira minha, que eu não ia continuar, que era bobeira, né? Ele achava que era. A minha sogra foi a que mais foi tranquila, assim, entende? Logo que eu falei, ela mesma já adaptava o almoço de domingo, né? Então, geralmente a gente almoçava domingo lá, então ela já começou a adaptar, né? Fazer coisas separadas, diferentes pra mim, então com ela foi tranquilo, assim. Mas acho que foi isso. No geral, no começo sempre a família acha estranho, mas depois tá tranquilo, todo mundo aceita, né? O importante é você ser enfático, né? Você tem que ter argumentos, você tem que entender, né, esse universo que você está se inserindo, para daí você passar confiança e fazer as pessoas entenderem. Porque, querendo ou não, você tem que se colocar no lugar delas, né? Elas também não conhecem, elas não sabem, elas vivem numa rotina, num estilo de vida no padrão, né, que todo mundo segue. Então, quando você, da sua família, né, muda o padrão, essas pessoas ficam meio assim, né? Por quê, né? Tal. Então, você tem que ter argumentos, você tem que fazer essas pessoas entenderem, tá? A nona pergunta: ó, seu marido também é vegetariano? Você cozinha pratos diferentes para ele? Então, primeira pergunta: ele não é vegetariano, apesar de não consumir, assim, tipo, muita carne, nada, assim, ele não é muito disso. Mas ele não é vegetariano, tá? Ele é bem difícil, assim, para comer alguns legumes e verduras e frutas também. Ele não é muito fã, não. Daí ela tá perguntando se eu cozinho um prato diferente para ele. Então, ele dificilmente almoça em casa. Então, já é uma parte, assim, que eu cozinho só pra mim. Então, é o meu almoço, né? À noite,
ele não é muito também de jantar. Ele é mais de tomar um cafezinho e tal, antes de dormir. Então, assim, eu cozinho sim pra ele, né? Porque a gente começou a namorar e morar junto. Eu já preparava, já cozinhava, eu já não tinha problema nenhum com isso. Então, também não tem por que eu não continuar fazendo isso, né? Pra ele, pelo menos, né? Então, sim, quando precisa, eu cozinho sim pra ele. Ele sabe que eu não gosto muito, né? Então, às vezes que ele tem oportunidade, ele mesmo cozinha o que ele quer comer. Mas, no geral, eu cozinho sim, não tem problema não, sabe? Eu faço por ele também, né? E às vezes fica um pouco mais salgado, um pouco, né, meio insonso, mas aí ele entende, né? Porque daí eu não acabo provando, então ele sabe que isso pode acontecer. Mas eu cozinho sim. Não acho legal, não gosto muito, mas fazer o que, né? Quem sabe um dia ele também dá uma... E como é raramente também, é difícil, então eu fico de boa. A última pergunta, 10ª pergunta, né? Aí a pessoa pergunta assim, ó. Corro o risco de ficar doente ao me tornar vegano ou vegetariano? Nossa, acho que essa é a pergunta, o questionamento que mais se tem. As pessoas acham que se você parar de comer simplesmente a carne, né? Porque quando você é vegano ou vegetariano, você para de comer carne, né? Para de comer animais. E você conhece outra infinidade, né? Do mundo da alimentação, né? Porque as pessoas, né? A sociedade, ela tem muito na cabecinha aqui, ó. Arroz, feijão, carne, macarrão, arroz, feijão, carne, né? Então, elas desconhecem o outro universo, uma vasta, nossa, muitos alimentos riquíssimos em muitas coisas, em muitas vitaminas, em proteína, né? Que as pessoas cismam que o vegano e vegetariano vai ter deficiência em proteína, ferro, né? Anêmico. Não, gente, não. Vamos estudar primeiro, pelo amor de Deus. Então, não, você não corre risco de ficar doente. Então, assim, ó. Eu faz 3 anos que sou vegetariana. Gente, desses 3 anos nossa, acho que eu nem lembro quando foi que eu fui num médico, assim, sabe, por passar mal, né, ficar fraca e... Não, nossa, é muito difícil ir no médico, sabe? Os probleminhas que eu tenho me faz no médico, no oftalmologista, no neurologista, são coisas assim, nada a ver, nada relacionado à alimentação, nada a ver, sabe? Então, assim... Não, gente, respondendo não, você não vai ter. Porque as pessoas, elas, como eu falei, né, elas acham que você vai ter deficiência de proteína, que acham que você só tem a proteína na carne, e o ferro também e tudo mais. Se vocês forem pesquisar, a gente tem proteína em tudo quanto é lugar, tá? Em vários vegetais, em várias coisas. Feijão, nossa, muita coisa tem proteína, tá? Então, você consegue sim, se você tiver uma alimentação bem equilibrada, né, bem diversificada, com certeza você vai conseguir todas as vitaminas, toda a proteína, todo o ferro e zinco, tudo que você precisa, você vai encontrar no reino vegetal, tá? Você não precisa matar outros seres vivos para conseguir ter saúde, não. Ao contrário, tá? A carne, se vocês forem fazer pesquisas, vocês vão ver que tem pesquisas hoje em dia que comprovam que consumo de carne, tanto que lá na parte lá que falam do consumo de carne, né? Tanto que vocês podem ver lá no cantinho que eles dizem sim que o consumo excessivo de carne gera sim prejuízo, gente, com certeza, é óbvio, é gordura e tudo mais. A gente não foi feito para comer carne, gente. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Você pode até me dizer assim, olha, eu como carne porque eu quero comer carne mesmo e não sei o que, e tudo já foi sempre assim, eu vou continuar comendo. Cara, é a tua vida, faz o que tu quiser. Mas não vem me dizer que você foi feito para comer carne, porque não foi. Você não precisa disso, tá? A gente não precisa comer carne, tá? Você come porque você quer comer. Porque você acha que, sei lá, tá? Mas não precisa. Tudo que a gente precisa de vitamina para nossa saúde, de tudo, você encontra no reino vegetal, tá? Você não precisa matar os seres vivos para ter saúde. Beleza? Gente, é claro que vai ter muitos outros questionamentos, né? Geralmente, quando se começa a falar disso, sempre tem outros questionamentos, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu posicionamento, mas acho que por hoje é isso, tá? Eu vou responder essas perguntas. Quem tiver mais perguntas, mais dúvidas, deixem nos comentários, me mandem lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, @tatalima91, vou deixar aqui na tela para vocês e aqui também na descrição do vídeo, tá? Vai lá, me segue, porque lá também eu posto várias coisinhas, né, várias informações
e também muitas receitinhas do que eu como diariamente no meu dia a dia, tá? Pra finalizar, eu quero dizer pra você, eu não tô aqui pra te dizer que você tem que parar de comer carne, né? Que você tem que virar vegano, vegetariano. Não tô aqui pra isso, tá? Ninguém tá aqui pra isso. Isso tem que partir de você, tem que vir da sua consciência. Você que tem que querer isso, tá? Você que tem que enxergar isso. Não sou eu, não tô aqui pra fazer isso, tá? Tô aqui pra te passar informação, né? Pra fazer essa troca aqui de conhecimentos. Isso é muito maravilhoso. E também, eu não tô aqui dizendo que você é mal, né? Você é uma pessoa má porque você come carne. Não, gente, jamais. Tem gente que come carne, mas que sente dó, que tem empatia, né? Só que a sociedade impôs isso pra pessoa, né? Pra ela aquilo é o normal, né? Então, assim, não tô aqui pra dizer que você é mal, jamais, tá? Eu também passei 23 anos da minha vida, né? Acreditando que a vida era aquela, né, que eu tinha, era essa, né, que a sociedade mostra, o que é normal para a sociedade, e eu também era assim. Então, assim, eu não posso chegar aqui e dizer para você, né, mas assim, eu só peço que você pesquise bem, estude, né, se possível veja os documentários, né, tem que ter bastante, assim, é complicado ver, tá? Mas espero que você faça isso, né? Principalmente se você tem curiosidade, né? Se você tem dó também, tá? Mas é isso, gente. Acho que o vídeo foi esse. Eu espero que tenha esclarecido muita coisa. Quem sabe, né? Eu volte com outro vídeo, né? Sobre isso também, tá? Porque eu sei que tem várias dúvidas ainda. E se a gente for resumir isso tudo em um vídeo, vai ficar muito longo, muito grande. Esse aqui já deve estar bem grande. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Isso foi mal pra bebê dormindo. Ela é da cor do meu... É a cor do tapete, né, mamãe? É a cor do tapete. Não dá pra cegar você de leito, minha lindeza. Dá tchau pro pessoal.